Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 3 a 8. Vou fazer essa leitura. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do semeador é muito conhecida por nós. A explicação dessa parábola está aqui, a partir do versículo 19, falando cada uma dessas sementes, o significado delas. Mas eu creio que nós poderíamos resumir bem essa parábola em Eclesiastes 11:6, que está aqui no nosso boletim, quando fala: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O ensino da parábola é que nós devemos perseverar na semeadura. É nossa obrigação semear a palavra, independente de qual é o solo que vai realmente recebê-la e vai fazê-la frutificar. É o nosso trabalho semear a palavra. E eu gostaria nesta manhã de trazer uma mensagem um pouco diferente, lembrando um pouquinho da questão do dia do professor, o professor como um semeador. Nós sabemos que é um grande privilégio ser semeador, ser um educador. E com certeza ser professor é mais do que uma profissão. É um ministério de levar a educação às pessoas. E eu creio que deve haver muita coisa que faz com que os professores venham a desanimar um pouco dessa tarefa. Mas a lição que nós temos é não pensar naqueles que rejeitam, naqueles que não aprendem, naqueles que desprezam o ensino, mas pensar com alegria em tantas pessoas que vão receber esta educação, esse solo, que você como professor está preparando, e este vai ser uma pessoa que no futuro terá lembranças, talvez nem lembre do nome do professor, mas terá lembranças de uma base de ensino que ele teve. E nós com certeza podemos entender assim. Aqui tem uma frase que diz: o educador é uma pessoa cuja alma se alimenta da esperança e tem nos desafios o seu maior estímulo. O educador nada mais é do que um grande semeador. Então, a gente percebe que temos que pensar assim, por este lado. E quando se fala de professor, aqui eu estou falando especificamente dos professores das salas de aula, dos professores das escolas, quando se fala do dia do professor. Mas é interessante que todos nós somos um pouquinho professor. O professor pai, o seu filho, o professor aquele que ajuda alguém realmente no meio do caminho lá, mostrando alguma coisa, indicando alguma coisa. Nós não vivemos isolados, É gostoso você ensinar alguém, você ajudar alguém pelo ensino. E com certeza o maior estímulo é essa esperança. Essa esperança não deve morrer. Essa esperança de que pessoas vão crescer através desse ensino. Essa esperança de saber que você está fazendo alguma coisa muito útil. Você está contribuindo com a educação de dezenas, centenas, não sabemos quantas pessoas no decorrer da vida. E eu encontrei um poema, eu quero ler parte dele,
que fala também desta questão, da motivação, da responsabilidade. Diz o seguinte: professor, não podes fugir à responsabilidade de semear. Não digas o solo é áspero, o sol queima, chove frequentemente, a semente não presta. Não é tua missão julgar a terra, o tempo, as coisas, tua missão é semear. Um aperto de mão, um conselho amigo, um pensamento, um gesto, as sementes são abundantes. Um pouco de água, um sorriso, uma promessa de alento e germinam facilmente. Não semeis, porém, descuidadamente, como alguém que se desincumbe de uma obrigação ou que cumpre uma simples tarefa. Semeie com amor, com interesse, com atenção. Ao semear não penses quanto me darão, quando será a colheita. Recordas que não semeias para enriquecer aguardando o ganho multiplicado. Semeias porque não podes viver sem doar-se. Sai, semeador, parte, prepara, leva contigo tudo o que tens, tudo o que sabes. Aceita o desafio do semeador que semeia o bem, a verdade, a sabedoria. Eu achei muito oportuna, né? Esse pequeno poema que também não encontrei o autor, mas é uma grande verdade. O professor, ele não deve ter nenhum outro objetivo a não ser esse principal objetivo, que é educar, que é ensinar, que é semear, independente do que vai acontecer, independente dos ganhos, né? Você faz isso porque você tem este dom de ensinar, não é por causa de algo que você vai ganhar. E esta semeadura, este semear, é algo importante, porque você não está apenas ensinando uma matéria. O professor, ele educa para a própria vida. Nunca passa-se um conceito apenas. Você está passando uma forma boa de se viver. Você está passando, talvez você não está dizendo literalmente, né, a palavra de Deus, a Bíblia, pregando, mas você está falando sobre boas coisas. E eu sempre penso assim, que é como se você começasse a preparar uma terra bem preparada, ela vai receber melhores sementes. O professor talvez ele não vai pregar a palavra naquele momento, mas ele está preparando uma pessoa mais educada, que quando se for pregar a palavra, a verdadeira semente, essa vai germinar com muito mais facilidade. Então é uma grande oportunidade que os professores têm de testemunhar, de educar matérias simples, comuns, vamos dizer assim, mas que ali se vai todo um ensino, toda uma educação cristã, toda uma base que vai servir sim para toda a vida. Essa parábola, ela é interessante, que fala, né, da boa terra e dessa semente que cai na boa terra, porque a semente é sempre boa, né? E ela dá seu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Às vezes a gente fala, não, eu semeio tanto e parece que colhe pouco. Quando essa semente é lançada num bom terreno, é umazinha só, e ela vai multiplicar na vida das pessoas, né? Então nós podemos ter essa certeza. E é muito bom poder compartilhar o conhecimento que Deus nos deu, aquilo que Deus nos deu. E ser professor é um privilégio, porque é um dom muito especial. Não é qualquer pessoa que consegue transmitir aquilo que ele conhece. Tem muita gente que conhece coisas, que sabe coisas, mas são poucos aqueles que têm esse dom de poder explicar, levar outros a entender aquilo que ele conhece, aquilo que ele entende. Então que nós possamos não desperdiçar esse dom e aproveitá-lo na sala de aula, também ser um bom professor na igreja. Você tem esse dom, você utilize-o na sua igreja, utilize na igreja, também ensinando a palavra. E que Deus esteja abençoando aos nossos irmãos, professores da escola dominical, aos professores do dia a dia. Não sei se todos vão ter folga amanhã,
Mas que Deus esteja abençoando a vida de vocês, dando paz e alegria. E guarde essa mensagem, esse boletim, como uma, vamos dizer assim, uma homenagem, uma lembrança para os irmãos. Esse aqui é o primeiro texto do livro novo, do outro ano, que eu escrevi. Eu estava olhando e falei, nossa, eu nunca escrevi um texto sobre professor, né? Falei, que maldade. Tem algumas ilustrações sobre professor. E que Deus esteja abençoando os irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus querido, nós te louvamos por esta manhã, Senhor Deus. Nós te louvamos porque aqui, ó Deus, podemos aprender do Senhor, ó Deus. Glorificar o teu nome, Deus. E nós, nesse momento, te pedimos que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos professores, ó Pai. Abençoando a vida de cada um. Fortalecendo, dando essa alegria, ó Deus. De que trabalham e semeiam o bem, semeiam o conhecimento, semeiam a tua palavra, ó Deus. E que o Senhor esteja dando essa motivação constante, ó Pai, a cada um. Abençoe-nos, ó Deus, a nossa escola dominical, na continuidade dos nossos estudos e em tudo que vamos aprender hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém.